Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Eu quero, como todos os domingos, convidar você, acolher você para essa nossa meditação do Evangelho deste domingo proposto pela Igreja. Como sempre, quero convidá-lo a curtir, comentar, compartilhar essa meditação para que haja mais engajamento e muitas outras pessoas possam ter acesso àquilo que Deus nos oferece através do Evangelho de hoje. Evangelho de Lucas, que diz assim: Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: A outros ele salvou. Salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele. Aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu, dizendo: Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação. Para nós é justo porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Meus irmãos e minhas irmãs, esse é um dos evangelhos, essa é uma das solenidades, esse é um dos momentos em que a Igreja nos oferece um sinal de contradição para a nossa meditação. A solenidade de hoje é a solenidade de Cristo, Rei do Universo. Vejam, nós estamos celebrando hoje, nós estamos comemorando hoje uma solenidade que diz que Cristo é Rei. E não é Rei somente na minha vida, é Rei do Universo. No entanto, a Igreja propõe um evangelho para a nossa meditação que fala de Jesus crucificado. Vejam que contrassenso e, ao mesmo tempo, que profundidade e que beleza tem a nossa fé. Nós cremos num rei em que o seu reinado se estabelece não quando ele é imponente, mas quando ele se abaixa. Não quando ele triunfa, mas quando ele é fracassado. No aparente fracasso, Jesus está reinando sobre o mundo. Lembrem do que Jesus disse: o príncipe deste mundo é o demônio. E o seu principado, o seu poder e a sua glória se manifesta se impondo sobre os outros. Jesus, no entanto, para vencer o príncipe deste mundo, não se impõe, se abaixa. Não vence, mas é vencido. Aparentemente, naquele fracasso, naquele aparente fracasso, naquela aparente derrota, Jesus está reinando sobre o mundo. Jesus está reinando no universo. Jesus está tomando o seu lugar. Jesus é o rei que, para se estabelecer, não se impõe, mas se aniquila. E é por isso que nós vamos ver um rei sendo zombado, um rei sendo caçoado, um rei a quem se oferece não vinho, mas vinagre, um rei que tem um letreiro acima de si: Este é o rei dos judeus, enquanto os judeus o estão desprezando. Vejam, Jesus é o rei desprezado. Jesus é um rei sem um reino. Por quê? Porque Jesus está competindo pelo reinado do nosso coração. E aí, meus irmãos, estão diante de nós dois personagens que podem nos oferecer muito material para a nossa meditação: o mau ladrão e o bom ladrão. Vejam, os dois são ladrões. Os dois são criminosos, os dois são pecadores. No entanto, existe o pecador e os dois pecadores, atenção para isso, os dois pecadores, os dois criminosos, Jesus está disputando o coração dos dois.
Jesus está morrendo por aqueles dois. Atenção, cristão, esse evangelho é muito importante. Ele é muito profundo, por quê? Porque o que está se desenrolando diante dos nossos olhos é aquilo que está se realizando todos os dias na nossa vida. Dentro de nós existe um bom ladrão e um mau ladrão. Dentro de nós existe um pecador, mas um pecador que pode ficar no seu pecado e o pecador que pode ser capaz de reconhecer naquele aparente fracasso, não fracasso, não uma derrota, mas uma vitória. Mas no final das contas, Jesus está no meio desses dois ladrões, disputando com o príncipe deste mundo o senhorio e o reinado no coração dos dois. No final das contas, o que está em jogo é o reinado de Jesus no coração de cada um de nós. Mas para que ele reine, como dizia Dom Henrique, para que ele reine no nosso coração, eu tenho que levantar do trono e permitir que ele sente e se estabeleça no trono da minha vida. Que ele entre na minha vida para que eu possa escutar como aquele mau ladrão, aquele homem que não tinha mais esperança, aquele homem que tinha, ele sim, o fracasso, a derrota e a condenação como palavra final, para que ele escute: hoje estarás comigo no paraíso, hoje, não amanhã, hoje. Vejam, enquanto Jesus entrava no paraíso, Jesus levava aquele ladrão consigo. Vejam que imagem impressionante. Nós podemos meditar que a primeira pessoa a entrar com Jesus no paraíso, o primeiro ser humano a entrar com Jesus no paraíso, não foi nem mesmo a sua mãe, Nossa Senhora Imaculada, foi aquele ladrão condenado. O primeiro ser humano que entrou no céu com Jesus foi um ladrão, foi um pecador, foi um condenado. Assim como Jesus levou aquele homem condenado no fracasso, crucificado com Jesus, assim como aquele homem foi o primeiro a entrar com Jesus no céu, Jesus deseja que nós entremos com ele no paraíso, que nós entremos com ele no céu. Só que para isso acontecer, Jesus precisa ser rei na minha vida. E ele deseja ser rei não se impondo, mas morrendo por mim. Por isso que está em jogo na solenidade de hoje é nós permitirmos que Jesus morra por nós. Permitir que Jesus se abaixe por nós. Lembremos do que Jesus disse a Pedro: se eu não te lavar, se eu não me abaixar, se eu não me humilhar, se eu não for crucificado por ti, tu não terás parte comigo. Vejam, meus irmãos, o que está em jogo é profundo demais, é forte demais, é alto demais. O que está em jogo não é a condenação daquela cruz. O que está em jogo é a condenação eterna. Felizmente, aquele ladrão foi capaz de ver naquele aparente fracasso um homem vencedor. Naquele aparente fracasso, naquele aparente servo sofredor, como dizia Isaías, aquele ladrão foi capaz de ver o Rei do Universo. Também nós precisamos refletir, precisamos meditar, precisamos rezar para pedir a Deus a graça de perceber o reinado de Cristo naquilo que aparentemente é fracasso. Perceber a grandeza e a glória de Cristo na aparente pequenez. Porque Jesus, na realidade, se impõe quando ele se abaixa. Ele entra na história quando ele sai de cena. Ele se estabelece como rei quando aparentemente todos caçoam, tripudiam e debocham dele. Portanto, peçamos a Jesus um coração semelhante ao daquele homem. Ainda que nós estejamos condenados, ainda que nós sejamos pecadores, peçamos a Jesus a graça de ter um coração capaz de perceber que ele deseja disputar e reinar no nosso coração e que por isso nós devemos levantar e permitir que ele sente, se estabeleça e se imponha, não pela força, mas pelo amor, no reino do nosso coração.